Jonathan Edwards, um grande pregador do passado, teólogo, filósofo, disse: ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Viver dentro do tempo com os olhos voltados para a eternidade. Viver com reverência a Deus a cada instante. É sobre isto que refletiremos hoje. Para os irmãos da igreja que usam a revista, o estudo é o número 12, tem como título Reverência a Deus. E esse estudo da revista está dividido em 3 pontos. Ponto 1, adoração inteligente, baseado em Eclesiastes 5, versículos 1 a 7. Ponto 2, cuidado com o próximo e ação no tempo próprio, Eclesiastes 11, 1 a 8. E depois um ponto final, ponto 3, que apresenta alguns conselhos práticos baseados no livro de Eclesiastes. Eu apresentarei a lição destacando 10 ensinamentos sobre a reverência a Deus, baseado nos versículos que são mencionados na lição. O primeiro ensinamento sobre a reverência a Deus é: a reverência a Deus é revelada no ouvir a palavra de Deus com a intenção de obedecer. Eclesiastes 5, versículo 1 diz: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Esta expressão, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, tem um significado de reverência. Nós não podemos ir para a casa de Deus e agir de forma irreverente, de forma leviana. Chegar-se para ouvir. Aqui o verbo ouvir não tem só o sentido de escutar o som das palavras, tem o sentido de ouvir para obedecer. Na Bíblia, em vários momentos, os irmãos poderão observar que quando a palavra diz ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, quer dizer ouvir para obedecer. Como diz lá em Apocalipse, ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir em que sentido? Ouvir para obedecer. Só escutar o som das palavras não tem nenhum valor para Deus. Jesus terminou o Sermão do Monte com uma pequena história, uma parábola, onde ele fala de um homem que construiu a casa sobre a areia e de um homem que construiu uma casa sobre a rocha. E ele conclui que o que construiu sobre a areia é aquele que ouve a palavra, mas não a pratica. E o que construiu sobre a rocha é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. A própria palavra de Deus é chamada de rocha. E o próprio Jesus Cristo, ele é a pedra que vive. Eis a rocha, diz lá em Deuteronômio, as suas obras são perfeitas. Então, ouvir a palavra é ouvir a palavra com reverência, é ouvir para praticar. Segundo ponto sobre a reverência a Deus está em Eclesiastes 5:2 e nos mostra que a reverência a Deus é revelada no cuidado com as palavras. Diz aqui: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Preste atenção, não te precipites com a tua boca. Quando nós vamos falar com Deus, orar, louvar a Deus, devemos ser sensatos no que dizemos a Deus. Não podemos ser relaxados, levianos, achando que estamos falando com qualquer pessoa. Por isso, o sábio Salomão, que é o autor de Eclesiastes, ele usa aqui essa frase: Deus está nos céus e tu na terra. Em que sentido? Embora Deus seja o nosso Pai, como ensinou Jesus, o nosso Abba,
nosso papai, nosso papaizinho que está nos céus, como está lá no Pai Nosso, Abba tem esse sentido de papai. Embora nós tenhamos essa intimidade com Deus, Deus continuará sempre sendo Deus. Por isso o sábio Salomão diz, Deus está nos céus e tu na terra. Até mesmo aqui, irmãos, nas relações humanas, um filho que respeita o pai não fala de qualquer maneira com o pai, mesmo tendo intimidade com o pai. Portanto, não te precipites com a tua boca. Um grande pregador do passado chamado John Bunyan, que ficou preso, inclusive, me parece que cerca de 12 anos por pregar a palavra de Deus, John Bunyan ele dizia o seguinte, que mais vale um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Então, a sua oração, as suas palavras, o seu louvor tem que fluir do que está no seu coração. O mesmo John Bunyan disse que a oração é mais gemidos do que palavras. Às vezes a oração pode ser só um suspiro. A pessoa está sentindo-se angustiada e Deus ouve isso. Deus ouve os nossos pensamentos, irmãos, e Deus sente os nossos sentimentos. Portanto, o próprio Jesus disse, não é pelo muito falar que sereis ouvidos, portanto, não te precipites com as tuas palavras. Meus amados, o terceiro ensinamento sobre reverência a Deus é que a reverência a Deus é revelada na responsabilidade com que fazemos os nossos votos diante de Deus. Eclesiastes 5, versículos 4 e 5 diz, quando a Deus fizeres um voto, o que é voto? Voto é uma promessa que você faz diante de Deus. Assim, quando um casal se casa, eles fazem votos, quer dizer, promessas um para o outro. No sentido espiritual, o voto é uma promessa que você faz para Deus. Diz aqui, quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Ninguém é obrigado a fazer votos. O voto na Bíblia, que é essa promessa a Deus, é uma coisa opcional. Mas se você fizer, a Bíblia diz que você deve cumpri-lo, porque Deus vai exigir. Jesus disse que nós vamos ser julgados por cada palavra que nós pronunciamos. Portanto, não podemos fazer votos irresponsáveis, como Jefité, por exemplo. Pesquisa lá o voto de Jefité. Um voto irresponsável, né? Ele falou que ia fazer algo e depois ele viu que era algo muito difícil para ele fazer. Mas aí talvez você se pergunte, e se eu fizer um voto diante de Deus, uma promessa, e eu quebrar o voto, não conseguir cumprir? Peça perdão a Deus, em nome de Jesus, Ele vai te perdoar. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e você pode renovar o voto, se o voto for algo sábio, de acordo com a palavra de Deus. Não vá ficar fazendo votos que você não consiga cumprir. Tem que ser algo que está dentro das suas possibilidades. Às vezes pode ser um voto, por exemplo, você pode fazer um voto em relação à questão da sua saúde, de comer alimentos saudáveis, em relação ao sono, de dormir nas horas certas, no tempo que você precisa. Enfim, o voto às vezes nos ajuda a fortalecer a nossa vontade, a nos fortalecer na execução das ações, mas tem que ser votos que nós saibamos que sejam possivelmente cumpríveis, ou então nós teremos grandes chances de quebrá-lo. Meus amados, o quarto ensinamento sobre reverência está em Eclesiastes 11, versículos 1 e 2. Esta caneca eu ganhei ontem de uma senhora, não vou chamar de seguidora, porque já se tornou uma amiga, lá de Goiás, Daniela. Ela colocou minha foto, colocou o desenho que a netinha dela fez, a Bruninha fez. Ela me desenhou, ela me viu na televisão e desenhou. Deus abençoe a Daniela e a sua família. O quarto voto fala sobre a reverência. Qual é a lição que temos? O ensinamento sobre reverência, que a reverência a Deus é revelada na generosidade que praticamos para com o nosso próximo. Eclesiastes 11, 1 e 2.
No versículo 1 diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Por que o sábio Salomão está falando aqui? Que é para jogar o pão na água? Não é esse o sentido. É que naquela época, a maior parte das mercadorias eram transportadas pelos mares, pelas águas, por navios. Então o Salomão ele era rei em Israel, né, lá em Jerusalém. E era um período áureo, de grande riqueza do reino de Israel, período do Reino Unido ainda. Ele está dizendo, vamos ajudar os povos vizinhos, né? Lança o teu pão sobre as águas, isto é, vamos ajudar todas as pessoas, os povos vizinhos que precisam de ajuda. Por isso ele diz no versículo 2, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Quando nós somos generosos com as pessoas, nós também recebemos generosidade de volta, às vezes não da mesma pessoa. A mesma pessoa às vezes não tem condições de nos ajudar, mas Deus envia outras pessoas para nos ajudar, ou o próprio Deus opera milagres em nossa vida. De qualquer forma, a generosidade não pode ser praticada visando receber algo de volta. Jesus disse que a mão esquerda não pode saber o que fez a direita. Se você vai doar alguma coisa, não espere retorno. E é só assim que, na verdade, Deus vai te dar o retorno. Jesus disse que nem um copo de água, nem uma canequinha de água que alguém der para os seus pequeninos irmãos ficará sem retribuição, que Deus vai recompensar. Então, reparta com 7 e ainda com 8, porque não sabes o que sobrevirá amanhã. Quando você ajuda os outros, há grandes possibilidades que os outros te ajudem também quando você precisar. E esse lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, também nos lembra da providência de Deus. O cuidado de Deus, irmãos. Nós devemos confiar em Deus, Ele cuida dos seus filhos. Leia Mateus capítulo 6, Jesus fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Lá no versículo 33, 34, lá Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se Deus cuida das ervas no campo, né, Jesus diz, olhai os lírios no campo, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, Deus cuida de todos os seres. E aí Jesus fala, vós não valeis mais do que eles? Então nós devemos ter confiança na providência de Deus. Toda vez que alguém precisar da sua ajuda, ajude, se estiver dentro de suas possibilidades. E então você estará demonstrando reverência ao ser de Deus. Esqueci de dizer no início, o que é reverência? Reverência é um profundo respeito por alguém. É uma profunda consideração por alguém. Você pode reverenciar, por exemplo, o seu pai, reverenciar às vezes uma pessoa que você tem grande respeito, às vezes uma autoridade, é uma forma de reverência, mas aqui está falando da reverência ao maior de todos os seres, que é o ser de Deus, o nosso Criador. É demonstrar respeito e consideração por Ele. Vamos então ao nosso próximo ensinamento sobre reverência. Capítulo 11, Eclesiastes, versículos 4 a 6. Lerei apenas o versículo 4 e o 6. Aqui nós aprendemos que a reverência a Deus ela é demonstrada no trabalho diligente e disciplinado. Diz assim, Eclesiastes 11, versículo 4 diz, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quer dizer, aquela pessoa que fica esperando a oportunidade. Quando surgir a oportunidade, aí eu vou agir e eu vou fazer as coisas. O sábio Salomão está falando, essa pessoa nunca vai fazer nada, nunca vai investir em nada e nunca vai colher nada. A oportunidade, irmãos, é a todo momento. Se você ficar observando o vento, porque está muito frio, não vou fazer, porque está muito quente, não vou fazer, porque está de noite, não vou fazer, você nunca vai fazer nada. Então, até a salvação, a oportunidade é hoje, diz a palavra de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações.
como fez o povo lá no deserto. Então, a reverência é demonstrada no trabalho diligente e disciplinado. Não fique esperando aparecer uma oportunidade, crie a oportunidade. Aliás, o grande imperador Napoleão Bonaparte falava algo assim, né? Eu não fico esperando que as condições apareçam, eu crio as condições. Eu não fico esperando as circunstâncias, eu crio as circunstâncias. John Piper, do devocional que eu publico para vocês todo dia, John Piper fala: eu não espero pelo milagre, eu atuo o milagre. Se você não agir, nada acontecerá. Versículo 6 diz, de Eclesiastes 11: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará. Qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então, semeie o tempo todo. Isso aqui quer dizer o quê, irmãos? Está falando só de semente, de agricultor? Não. Aqui é o seu trabalho. Trabalhe naquilo que você tem o seu chamado em todo o tempo, de manhã, de noite. Em todo momento você lança a sua semente. E alguma delas vai prosperar, vai frutificar, não é? Mas quanto menos você investir, menos chances você tem de conseguir realizar alguma coisa. Isso é uma lei, inclusive, até no meio empresarial e até no meio do investimento de dinheiro, né? Os investidores falam: não invista num lugar só. Invista na poupança, na bolsa de valores, invista nos títulos. Se você coloca o seu dinheiro num lugar só, numa empresa só, lá na bolsa, e se a empresa vem à falência? Então isso aqui serve para todo o trabalho. Você é um pedreiro, está reconstruindo uma casa, não fica parado ali não, já fica procurando outros trabalhos, outras casas, já se preparando para quando você terminar aquele trabalho, já ter outro em vista. Então, semeia pela manhã a tua semente e não repouses a tua mão. Seja disciplinado. Vamos ao próximo ensinamento sobre a reverência a Deus. Então, em que sentido você está demonstrando reverência a Deus num trabalho disciplinado e diligente? Porque o trabalho, todo trabalho é um chamado divino. Numa visão antiga, o trabalho era visto como maldição. Mas na visão, a partir da Reforma Protestante, a teologia da Reforma nos mostra que o trabalho é uma bênção, irmãos. Na Bíblia também, quando Deus ordenou que Adão cultivasse o jardim, dominasse sobre todas as coisas e cuidasse do jardim, essa ordem não foi dada depois do pecado, não. Foi antes. Então o homem já foi criado para trabalhar. Trabalho é uma coisa boa. Agora, um segredo para você. Você sabia que a palavra trabalho em língua portuguesa, ela tem raiz no latim tripalium. Tripalium, você sabia que tripalium em latim significa instrumento de tortura? Os antigos, eles tinham uma visão que o trabalho é uma tortura. Tem um filósofo inglês, Bertrand Russell, falou até que o trabalho é uma forma de escravidão moderna. Mas na visão bíblica e na visão teológica da Reforma, sobretudo os reformados, todo trabalho é divino. Eu estou aqui ensinando a palavra de Deus. Esse trabalho é mais elevado do que aquele que está trabalhando ali na rua, vendendo as suas mercadorias? Não é. Se é um trabalho bom e se é um trabalho honesto. Se você é médico, se você é pedreiro, é engenheiro, é arquiteto, é professor, o seu trabalho é tão elevado quanto o do sacerdote que está entregando um sermão lá no púlpito. Todo chamado, toda vocação é divina e você deve fazê-lo da melhor maneira possível. Amados, vamos então ao próximo ensinamento sobre a reverência a Deus. Deixe-me ver. Sexto ensinamento, Eclesiastes 11:8. Neste ensinamento, nós vemos que a reverência a Deus ela é revelada na alegria que nós demonstramos em Deus e também na maneira como enfrentamos as provações.
aqui no versículo 8 diz assim, ó, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Regozijar-se é alegrar-se. Essa caneca que a irmã Daniela me deu, ela colocou o versículo aqui de, Salmo 118, versículo 24, que diz, este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Todo dia é um dia para você se alegrar em Deus. Mas o sábio Salomão também fala que haverá dias de provações. Contudo, diz ele, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Aqui a palavra dele é, esteja preparado, porque também virão provações. Neste mundo, irmãos, decaído, em pecado, neste mundo desequilibrado, não tem só alegria, tem momentos também de provação, nós sabemos. Por isso ele usa, no versículo anterior, ele usa a palavra luz. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. E depois ele fala em trevas. A luz representa a alegria e as trevas que ele usa logo em seguida representa o sofrimento, a provação. São metáforas na língua portuguesa, lembra? A figura de linguagem, metáforas, metáfora. Vamos à próxima reverência, o próximo ensinamento sobre reverência. Ensinamento número 7 nos mostra que a reverência a Deus, ela é demonstrada, ela é revelada na maneira como os jovens vivem a sua juventude. A reverência a Deus, ela é demonstrada na maneira como os jovens vivem a sua juventude. Veremos aqui 3 versículos que dão conselhos para os jovens. Mas para você que não é jovem, o conselho para você é, se você ainda tem energia e saúde, use essa energia física e mental, para a glória de Deus, para o seu próprio bem, para o bem da sua família e para a sua geração. Faça tudo para que Deus seja glorificado e para que essa sua geração seja abençoada. Seja você de qualquer profissão, dê o máximo de si. Eclesiastes 4:13 diz, melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e insensato, que já não se deixa de admoestar. Aqui está falando que um jovem pode ser mais sábio que um velho. E que às vezes, mesmo sendo pobre, é melhor a vida desse pobre do que a de um rei, de uma pessoa rica. Isto por quê? O princípio da sabedoria não é a velhice, não é a idade. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, como está lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver aqui Provérbios 1:7. Diz assim, presta atenção. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, jovem, esta mensagem é para você especialmente. Não fique esperando envelhecer ou ficar adulto para servir a Deus. Hoje é um bom dia para você servir a Deus. E este é o melhor tempo, porque você tem saúde e tem força. Outro versículo que tem uma mensagem para jovens, preste atenção. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O pastor Hernandes Dias Lopes fala, não vai fazer assim de deixar o resto para Deus, não pensar, só vou servir a Deus quando eu ficar mais velho. Não deixa o resto para Deus, não dá o melhor de si. Você é jovem, dedique-se hoje a servir a Deus. E você que não é jovem, mas você tem saúde, tem força, faça o mesmo. Amados, vamos ver um próximo versículo que vai falar também para a juventude. Está aqui em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração. Nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos.
Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Aqui está falando que o jovem deve se alegrar, e deve mesmo. Toda vez que você vê um jovem brincando, alegre, se é algo saudável, você não deve se incomodar com isso. Na verdade, você deve estimular os jovens a serem alegres. Eu sou professor, por exemplo. Quando é um estudante muito bagunceiro, eu chamo a atenção para ele ficar quieto. Mas quando ele é um estudante que fica sempre calado, quando eu vejo conversando e brincando, eu fico quieto e até estimulo, porque eu acho bom que os jovens sejam alegres. Só que o sábio Salomão está dizendo aqui, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, jovem. Mas você tem que saber uma coisa, Deus vai te pedir contas de todas as coisas que você viver. De todas essas coisas, Deus te pedirá contas. Então, para você jovem, fica a mensagem da reverência a Deus. Você demonstra a reverência a Deus pela maneira como você vive a sua juventude, a sua energia mental, a sua energia física. Um grande pregador do passado, J.C. Ryle, se escreve J-C-R-Y-L-E, J.C. Ryle, disse que Satanás ele tem uma armadilha para as pessoas. Ele fala assim, quando você é jovem, Satanás fala para você, você é muito jovem para servir a Deus. E quando você fica mais velho, ele fala, você é muito velho para servir a Deus, você não serve mais. Então, isso é uma armadilha diabólica, né? Porque, na verdade, Deus quer que nós o sirvamos a nossa vida inteira. A criança pode servir a Deus, o adolescente, o jovem, o adulto, o velho. Você pode ter mais de 100 anos, se você tem uma mente lúcida. Você pode servir a Deus no chamado que Deus lhe deu e dentro das suas possibilidades. Vamos à o próximo ensinamento sobre a reverência, meus amados. Ensinamento número 8. A reverência é revelada quando reconhecemos nossa condição como pecadores. Eclesiastes 7:29 diz, eis o que tão somente achei. Aqui está falando o sábio Salomão. Ele que é o autor do livro de Eclesiastes, é também o autor de Provérbios e é o autor de Cântico dos Cânticos. Foi rei de Israel e era filho de Davi. Ele falou, eis o que tão somente achei, isto é, o que ele pensou, o que ele observou, que Deus fez o homem reto, mas o homem se meteu em muitas astúcias. Isto é, Deus criou o homem sem pecado, não é verdade? Adão e Eva, o homem aqui é no sentido genérico, homem e mulher, Deus criou o homem sem pecado, mas ele se meteu em muitas astúcias, ele caiu. E hoje, até mesmo hoje, os regenerados, aqueles que já nasceram de novo, ainda estão sujeitos a cair em pecado, e nós caímos em pecado. Aqui, a lição da reverência é, nós demonstramos reverência a Deus quando reconhecemos que somos pecadores. E quando pecamos, nós confessamos diante de Deus. Lá no Salmo 119, Davi pede perdão até pelos pecados, pelas falhas que lhe são ocultas, porque às vezes nós temos pecados que são tão sutis para a nossa consciência decaída que nem nós percebemos que é pecado. Então Davi pede perdão até por esses pecados. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós demonstramos reverência a Deus, reconhecendo que somos pecadores, que estamos sujeitos a cair em pecado. Somos uma nova criatura, nascemos de novo, mas ainda estamos num corpo fraco. Não fomos glorificados ainda, não recebemos um corpo de glória. Vivemos num mundo pecaminoso. Então, estamos sujeitos a pecar. Quando cair em pecado, confesse imediatamente a Deus, receba o perdão e siga em frente. Nono ensinamento, penúltimo ensinamento, serão 10 ensinamentos sobre a reverência a Deus. Nono ensinamento sobre a reverência a Deus.
Bruninha, lá de Goiás. Bruna, obrigado pelo desenho que você fez. Está aqui na caneca, bonito. Está também na minha galeria. Muito obrigado. Nono ensinamento diz que a reverência a Deus, ela é demonstrada, ela é demonstrada no temor que nós temos a Deus. O temor do Senhor, lembra? Provérbios 1:7, é o princípio da sabedoria. Então, quando nós demonstramos temor a Deus, o que é esse temor a Deus, irmãos? É medo de Deus? Não. Vamos ver aqui o que diz a revista que os irmãos estão estudando. Temer a Deus significa ter reverência pela sua santidade, pela sua justiça. Reverência, eu já disse, é uma consideração profunda, um respeito profundo. Temer a Deus é ter reverência pela sua santidade, pela sua justiça, enfim, por tudo que Ele é, pelo seu caráter santo. Ter reverência a Deus, ter temor a Deus nos fará evitar o pecado. Amados, o temor do Senhor, ele é a causa da santidade, da santificação. Nós nos santificamos toda vez que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus com temor a Deus e meditamos na palavra. A nossa mente é renovada e nós passamos a evitar o pecado. O temor do Senhor, ele é a causa de tudo o que há de bom no mundo, tudo que os seres humanos fazem de bom. Mas ele é também, a sua falta, melhor dizendo, a falta de temor a Deus é a causa de todos os males que há no mundo. Se uma pessoa tem temor a Deus, irmãos, ela não vai, por exemplo, roubar alguém. Ela está num lugar e está sozinha, tem ali uma carteira, o dinheiro. Ela vai procurar o dono. Então, o temor do Senhor, ele evita pecados. Ele faz com que nós evitemos o pecado. Temer a Deus não é no sentido de você ficar com medo, nesse sentido não. É claro que o pecador sem Cristo tem que ter esse medo mesmo, porque, infelizmente, o destino do pecador sem Cristo é a condenação eterna. Não é verdade? Mas quem está em Cristo tem que ter essa reverência, esse temor diante de Deus pelo seu caráter santo e por todos os seus atributos. Em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 7, diz assim, sobre o temor a Deus. Presta atenção. Portanto, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Na multidão dos sonhos, a vaidade, a ilusão. E nas muitas palavras, quando a gente fala demais, a gente acaba falando bobagem, não é verdade? Quem nunca falou alguma besteira e depois se arrependeu. Então o sábio Salomão falou, tu, porém, teme a Deus, tenha temor ao Senhor. Eclesiastes 12, 13, fala sobre o temor do Senhor também. Diz assim, o sábio Salomão diz, de tudo o que se tem ouvido, é como se ele fizesse uma suma. Ele fala, a suma é o resumo, a síntese de toda a sabedoria. Salomão foi considerado o homem mais sábio da sua época. A rainha de Sabá foi de outro reino até Jerusalém para ouvir o rei Salomão e provavelmente muitas pessoas iam escutá-lo. O que nós temos escrito dele são pouquíssimas coisas. Porque na Bíblia fala que ele escreveu milhares de cânticos e nós temos apenas alguns aqui. Então ele está dizendo, de tudo que se tem ouvido, a suma, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, não é o dever de todo cristão, não, de toda pessoa que segue a Bíblia, não. Deus vai cobrar de todos os seres humanos. Por que você não demonstrou reverência àquele que criou você, ao seu Criador? Por que você nunca me agradeceu, como diz lá em Romanos capítulo 1, todos têm conhecimentos de Deus, mas não lhe deram graças, não lhe dão glória. Por quê?
Então Deus vai cobrar isso de todos os seres humanos. Teme a Deus, tenha temor a Deus, reverência a Deus no seu coração, respeito por Deus, consideração por Deus e guarda os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus estão resumidos nos 10 mandamentos, lá no capítulo 20 de Êxodo. Mas ele está espalhado por toda a Bíblia. Você tem os ensinamentos de Jesus que também são chamados de mandamentos. Meus queridos, sobre a questão do temor do Senhor ainda, sobre esse 9º ponto, a reverência a Deus é demonstrada, como eu disse, no temor que demonstramos a Deus. A pessoa que demonstra temor a Deus é uma pessoa humilde. Tiago 4,6 diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A pessoa que demonstra temor a Deus é uma pessoa humilde. E a pessoa que tem temor a Deus, o temor do Senhor, ela se torna uma pessoa humilde, porque Deus lhe concede graça. Meus queridos, em Romanos 12, vamos ver aqui, Romanos 12, versículos 1 e 2, fala assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pessoa que tem reverência a Deus. Quando Paulo fala assim, rogo-vos, esse rogar dele é como se ele estivesse implorando para os cristãos, para os irmãos, para quem enviou essa carta de Romanos, para a igreja de Roma. Ele fala, eu imploro a vocês, pela misericórdia de Deus, e como nós dizemos no português, pelo amor de Deus, apresente o seu corpo em sacrifício vivo. Esse sacrifício não é ferir o corpo, não é como aquelas pessoas que batem no corpo, penitência, nada disso. É você santificar o seu corpo. São as obras vivas que agradam a Deus. Santo quer dizer separado, separar-se do mal. E isto é agradável a Deus. Qual é a maneira de viver que agrada a Deus? É a maneira ensinada pela palavra de Deus. Quando você pratica a palavra, você está agradando a Deus. E Paulo diz que esse é o vosso culto racional. Por isso, o título desse primeiro ponto da lição que os irmãos estudarão se chama Adoração Inteligente. No culto, tudo tem que ser feito com decência e ordem, como ensinou o apóstolo Paulo. E então, amados, quando nós fazemos isso, você vai para a igreja com essa reverência, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, ouve a palavra com reverência. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente, porque a palavra de Deus renova a nossa mente. Nós lemos a palavra, o Espírito Santo de Deus ilumina a nossa mente para nós compreendermos a palavra, crermos na palavra e praticarmos a palavra. E assim a nossa mente é renovada. E então nós experimentamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Paulo diz aqui, não vos conformeis com esse século, isto é, não viva uma vida secular. A vida secular é a vida daquelas pessoas que não têm Deus, lembra século, que vive de acordo com o seu tempo. O mundo jaz no maligno. A vida secular, irmãos, tem sagrado e secular. Secular é a vida sem Deus, quando as pessoas tentam banir Deus das suas vidas. Sagrado é viver na presença de Deus. Você tem observado que todas as instituições, praticamente todas, inclusive ou principalmente as instituições públicas, têm tentado banir Deus delas. No judiciário, nas escolas, não se fala mais sobre Deus. Na época do Natal, eu sei que Jesus não nasceu em dezembro, né? Sabemos, mas não se fala em Jesus. Na Páscoa não se fala em Jesus, mas as outras festas eles fazem. Quando tem carnaval, eles fazem festa na escola. Então, isso é a vida secular, é a vida sem Deus. E Paulo diz o quê? Não vos conformeis com este século. Meus queridos,
Neste ponto 9, ainda sobre o temor do Senhor, tem um versículo maravilhoso. Se nos falta o temor do Senhor, a palavra de Deus nos diz que há uma esperança, porque é o próprio Deus que coloca o temor dele em nossos corações. Jeremias 32:40 diz assim, farei com eles, isto é, com o seu povo, né, com seus filhos, farei com eles aliança eterna. Deus não quebra a sua aliança, ela é eterna. Quando somos salvos para sempre. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Deus sempre vai fazer o bem para os seus filhos, para o seu povo. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, daqueles que andam segundo o seu propósito. Na segunda parte de Jeremias 32:40, diz que é o próprio Deus que coloca o temor dele nos nossos corações. Está escrito aqui: e porei o meu temor no seu coração, no coração do seu povo, no nosso coração. Com que finalidade? Para que nunca se apartem de mim. Quem tem o temor de Deus, que o próprio Deus coloca no coração, não se aparta dele, não se afasta dele. Por isso, essa é uma aliança eterna. Deus sempre nos preserva na presença dele. Deus sempre nos preserva em união com Cristo. Lembra do filho pródigo? Ele se distanciou da casa do pai, mas ele voltou para a casa do pai. Aquele que é filho sempre retorna à casa do seu pai eterno. E a casa do pai não é o templo de tijolos, a casa do pai é a presença do pai, é onde o pai está. A casa do pai é você se colocar na presença de Deus, pode ser aqui dentro de você, no seu espírito. Se você se volta para o seu próprio espírito, onde habita o Espírito Santo, você está se voltando para a casa do pai. E você pode encontrar Deus também num templo, na adoração pública a Deus, junto com seus irmãos. Vamos, amados, ao último ponto, ao 10º ponto, o 10º ensinamento sobre a reverência a Deus. A reverência a Deus, aqui está no último versículo de Eclesiastes, que tem 12 capítulos, no último versículo. Após o sábio Salomão dizer que tudo se resume no temor a Deus e em guardar os seus mandamentos, e que isso é o dever de todo homem, no último versículo ele diz, amados irmãos, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O ensinamento aqui sobre a reverência a Deus a reverência a Deus é revelada quando vivemos à luz da eternidade, isto é, quando nós vivemos dentro do tempo, com os olhos voltados para a eternidade, sabendo que a nossa vida ela prossegue na eternidade e que nós vamos ter que prestar contas a Deus de tudo o que fazemos, de todas as obras. Aquele que não é salvo, infelizmente, não há justificação pelas obras, a justificação é pela fé em Cristo. Infelizmente, quem morre sem Cristo já morre com o seu destino selado. As suas obras serão julgadas apenas para que ele receba a sentença adequada. No caso dos salvos, as obras são julgadas para que recebam galardões. Quando você pratica uma boa obra, ajuda uma pessoa, lembra? A generosidade, como eu citei há minutos antes, quando você pratica a generosidade, ajuda uma pessoa pobre, necessitado, e faz isso sem esperar receber nada em troca, Deus vai retribuir a você com um galardão nos céus. Então, esse 10º ensinamento a reverência é demonstrada a Deus quando vivemos à luz da eternidade, ou à luz, digamos assim, do juízo final, de que teremos que estar diante, todo homem deverá estar diante do seu Criador e prestar-lhe contas. Louvado seja Deus. Tem lá o versículo de Colossenses 3, 1 e 2, que
diz que nós devemos pensar nas coisas do alto. O irmão, o professor aí que vai ensinar a lição, os meus colegas professores. Esse último versículo nos mostra que você demonstra reverência meditando na palavra de Deus. Portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Lembra o que o sábio Salomão falou? Deus está no céu e tu na terra. Lá em Isaías diz, os meus pensamentos são mais elevados do que os vossos pensamentos. Portanto, se fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Louvado seja o nosso Senhor Deus. Eu termino então esta lição com a citação inicial que eu fiz do grande pregador Jonathan Edwards. Ele disse, Jonathan Edwards disse, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos. Que nós possamos, amados irmãos, viver continuamente, todo dia, em todo momento de nossa vida, dentro do tempo, com os olhos sempre voltados para a eternidade. E aí então nós poderemos viver vidas que agradam a Deus, vidas extraordinárias, vidas sobrenaturais, com grandes realizações. Lembre, como disse William Booth, da Inglaterra, seus dias aqui na terra não são muitos, portanto, use-os da melhor maneira possível para a glória de Deus e o benefício de sua geração. Que Deus abençoe a todos vocês da igreja, todos os seguidores lá da página JC Pilgrim, do perfil JC Pilgrim, enfim, do YouTube, das redes todas. Que a graça de Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Amém.